Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje vamos tratar de eleições 2022, uma urna confiável. Nós queremos conversar sobre o voto eletrônico e as discussões para que seja implantado o voto impresso, um voto que seja auditável. Para isso, nós trouxemos o ex-secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, atualmente coordenador de sistemas eleitorais, Dori Gonzaga Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Dori. Obrigado, é um prazer estar aqui, essa oportunidade de falar sobre o processo eleitoral, principalmente da urna eletrônica, tirar as dúvidas dos eleitores para que a gente possa, no ano que vem, ter uma eleição mais segura possível. Dori, eu conversei com alguns colegas advogados eleitoralistas e você foi apontado como uma sumidade nesse assunto, né? Que já tem bastante experiência. Há quantos anos que você atua no TRE, você é servidor de carreira, e há quanto tempo você trata especificamente de votações eletrônicas e assim por diante? Eu sou servidor público já há 20 anos no TRE, né? E sempre trabalhei na Justiça Eleitoral focado na urna eletrônica, né? Fui secretário durante 12 anos e nos outros anos eu fui coordenador de sistemas de eleições, né? Então, praticamente a minha carreira é toda focada na urna eletrônica. Eu faço parte do Grupo Nacional de Desenvolvimento e Evolução do Sistema focado na urna eletrônica e também do processo de auditoria que a gente tem dentro do processo eleitoral. A gente tem várias etapas de auditoria e a gente monta uma resolução exatamente para dar essas condições para o público, principalmente para o partido político. Sua alma mater, né, a sua formação acadêmica é de tecnologia de informação. Sim, eu sou mestre em gestão de conhecimento e tecnologia da informação, mais específico, inteligência artificial. Dori, nós estamos num período em que a discussão sobre a urna eletrônica nunca foi tão forte, nem mesmo na época da implantação do voto eletrônico. Eu gostaria que você nos ajudasse trazendo algumas definições. O que é, na verdade, esse voto eletrônico e qual a diferença do voto eletrônico do voto digital, que é outro nome que a gente tem ouvido por esses dias? O voto digital, ele praticamente é aquele voto onde você vai realizar todo o processo de registro do voto do eleitor através de um meio não presencial. A gente poderia dizer que o voto digital é quando você pode votar do seu smartphone, você pode votar do seu computador, na sua casa, sem um acompanhamento, sem uma fiscalização presente. Existe isso no mundo hoje? Não em termos de eleições oficiais para se eleger um governante de um país. A gente não tem isso, mas a gente tem visto isso muito em sistemas que elegem dirigentes de órgãos de entidades públicas. O Instituto Federal, por exemplo, ele elegeu recentemente, no mês passado, o seu reitor, diretores de unidade, utilizando o voto digital, onde você recebia um link e algumas questões de segurança, login, senha, e você realizava seu voto como se fosse uma enquete online. Mas isso é dentro do ambiente da internet? Totalmente dentro do ambiente da internet. E o voto eletrônico, ele é um voto digital? O voto eletrônico, ele utiliza meios eletrônicos, mas fora da internet, né? Então, a urna eletrônica, por exemplo, ela é um voto eletrônico. A gente utiliza o dispositivo, a gente utiliza equipamentos eletrônicos, mas a urna eletrônica mesmo não tem contato nenhum com a rede, né? Ela é um dispositivo eletrônico, onde você registra o seu voto ali digital, mas sem o uso da internet, estando num local totalmente protegido, seguro e fiscalizado. Você acredita que a população tem 20 anos que você atua e participa de grupos nacionais de auditoria e também de desenvolvimento e evolução dos sistemas eleitorais? No Brasil, você acredita que a população entende que esse voto eletrônico ele não está na internet? Que não é acessível? Não, a gente tenta divulgar bastante, mas eu acredito que a população ainda desconhece bastante do processo eleitoral, né? E é esses momentos importantes como esse aqui que a gente tem condições de explicar que o voto da urna eletrônica brasileira é totalmente diferente de outros países, no fato de que o desenvolvimento desse projeto foi todo brasileiro, utilizando vários órgãos reconhecidos internacionalmente, como o ITA, as Forças Armadas e a própria Justiça Eleitoral. E a nossa urna eletrônica não tem acesso nenhum externo. Tem parecer favorável das Forças Armadas brasileiras em relação ao sistema
eletrônico de eleição no Brasil? Você tem alguma ciência, alguma informação Não, a respeito? parecer favorável das Forças Armadas não, porque nunca foi solicitado a ela para que fizesse isso. Mas as Forças Armadas, elas participaram do projeto da urna eletrônica lá em 1996, quando foi o primeiro voto eletrônico. O desenvolvimento daquele primeiro modelo de urna eletrônica contou com a participação massiva do ITA, das Forças Armadas e de outros órgãos do Brasil, inclusive a Justiça Eleitoral. Foi um conjunto de forças no Brasil, de técnicos especialistas na época, que detinham conhecimento, que criaram esse projeto totalmente brasileiro. Algum desses apoiadores, Forças Armadas, ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, qual outro? E o Ministério Público. Ministério Público. Em algum momento, alguma dessas instituições nacionais, baluartes da República, da democracia, eles já trouxeram algum tipo de preocupação da possibilidade da fragilidade do voto, do sigilo, da confiabilidade? Não, inclusive, posteriormente, né, à criação da urna eletrônica, foi questionado isso logo no segundo ou terceiro uso da urna eletrônica, e aí foi utilizado, na época, a Unicamp, onde ela fez o estudo aprofundado sobre a urna eletrônica, sobre o processo eleitoral como um todo, e aí sim a gente tem lá uma avaliação de uma instituição reconhecida, isenta, né, que não participou do projeto, onde ela diz que a urna é segura. Unicamp é uma das mais importantes instituições de ensino voltadas à tecnologia, engenharia, desenvolvimento de tecnologia de informação. Exatamente. Dori, então, com toda a experiência que você tem dentro do TRE, inclusive em grupos nacionais de auditagem, desenvolvimento, evolução dos sistemas eleitorais, você pode afirmar que nunca houve um questionamento institucional no Brasil contra a segurança do voto eletrônico? Giovanni, eu posso te garantir que nesse período todo de 20 anos, eu nunca recebi... 20 anos que você está lá, né? Que também coincide com a urna eletrônica, né? A evolução da urna eletrônica. Certo. Nós nunca recebemos nenhum questionamento de entidades reconhecidas nacionalmente, como, por exemplo, a OAB, Ministério Público. Inclusive, a gente tem como parceiro e utiliza da urna eletrônica para a realização das eleições dos seus conselhos, dos seus diretores, a OAB Nacional, a OAB Regional aqui de Goiás, universidades federais e outras instituições de conselhos reconhecidos. Então, posso garantir para você e para os eleitores que a urna é 100% segura. Já houve algum tipo de entidade internacional que questionasse o sistema brasileiro de urna de voto eletrônico? Questionar no sentido de verificar a questão da segurança, não. Eles têm muita curiosidade. Então, em todas as eleições, o Brasil recebe comitivas internacionais para conhecer o processo eleitoral. Nós tivemos aqui em 2018 uma dessas comitivas. Eu tive a oportunidade de mostrar para eles como que funciona o processo eleitoral e todas as comitivas, quando vê o processo eleitoral, elas admiram e reconhecem que é totalmente seguro. Dori, essa é a segunda vez que você cita entidades internacionais. Qual outro lugar do mundo, qual outra democracia de relevância mundial que também aplique o voto eletrônico, como nós temos no Brasil? Essa é uma boa pergunta, Giovanni, porque muitas pessoas acreditam em fake news falando que o Brasil é o único país que utiliza o voto eletrônico, mas não é verdade. Nós temos uma instituição internacional que ela é responsável por fazer estudos aprofundados do processo eleitoral, da democracia do voto no mundo inteiro, chama IDEA. E esse organismo, ele levanta que, além do Brasil, existem outros 34 países que fazem uso do voto eletrônico. Alguns utilizam o voto totalmente eletrônico, como o Brasil, e outros utilizam o voto eletrônico com o voto impresso, não impresso fisicamente, mas com algum controle físico, além do voto eletrônico. Eu posso citar para você países como o Canadá, né, a Suíça, são países que realizam o voto totalmente eletrônico. É interessante essa pergunta porque muitas das vezes
já recebi comitiva do Japão, eles ficam assim entusiasmados com o nosso processo, mas eles questionam o alto custo de se manter esse processo, uma vez que eles não entendem o porquê dessa segurança, se o direito do voto, o direito da pessoa ir lá e demonstrar o interesse dela para o país, eles nunca gastariam isso lá. Existe uma confiabilidade na lisura do povo, né? Do povo, exatamente. Eles têm que analisar a cabeça do brasileiro, né? Por que que a gente é contra nós mesmos, né? Não acreditamos em nós mesmos. Então, não confiar na urna eletrônica é não confiar naquilo que a gente tem de melhor do processo eleitoral. Agora, Dori, você chegou num ponto maravilhoso, que é a confiabilidade do nosso processo eleitoral. Eu gostaria que você explicasse para todos nós um pouco de como funciona no Brasil esse sistema do voto eletrônico. Só que, no próximo bloco, e você permanece conosco, você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje conversamos sobre eleições 2022, uma urna confiável, com o ex-secretário de Tecnologia de Informações do TRE de Goiás, Dori Gonzaga. Dori, deixei uma pergunta no ar. Me responde ela agora. Como é que você pode explicar para nós como que funciona esse sistema de eleição no Brasil com voto eletrônico? Muita gente diz que a Justiça Eleitoral só trabalha de 2 em 2 anos, né? Mas não é verdade. Assim que a gente termina uma eleição, já se inicia o processo para a eleição seguinte. E ele inicia exatamente quando a gente reúne toda a equipe técnica e a gente revê o código e verifica o que pode ser melhorado, o que pode ser evoluído para as próximas eleições. Então a gente tem, durante 6 meses, o desenvolvimento de novas tecnologias para o sistema eleitoral, naquilo que for necessário. Depois a gente disponibiliza esse código-fonte, que é o código onde a gente escreve o programa mesmo do voto, do sistema que vai estar na urna eletrônica. A gente cria uma versão e essa versão ela fica disponibilizada para o Ministério Público, Polícia Federal, para todos os órgãos partidários, para que eles façam 6 meses antes da eleição, durante 6 meses, a verificação daquele sistema para verificar se ele realmente computa, registra o voto do eleitor, sem fazer o registro, o vínculo do voto de um eleitor ao voto dele, entendeu? Esse vínculo não pode existir. Então a gente disponibiliza o código para qualquer pessoa que queira conhecer o processo eleitoral e verificar se ele é eficaz. Não só isso, a gente também desenvolve a gente chama de um teste em campo, né, um teste público de sistema, onde qualquer pessoa que tenha conhecimento técnico, a gente disponibiliza todos os sistemas, todos os equipamentos que a gente utiliza na eleição, para que ele possa ali implementar um plano de ataque e verificar se o sistema é seguro ou não. Então vamos com calma. Então, terminou a eleição. Por exemplo, terminamos agora a eleição, acho que foi em abril agora que concluiu o processo. Sim, a posse, né? Sim. E também os julgamentos e etc. Sim. Me parece que foi agora em abril que concluiu o processo eleitoral de 2020. Então, vocês já estão iniciando agora, em julho, já estão iniciando esses estudos
começa com o estudo legislativo. Não, começa com o normativo. estudo... Não, estou falando simplesmente da parte técnica, né? Tem o estudo legislativo, né? A renovação das resoluções que irão funcionar para as próximas eleições. Em paralelo a isso, também inicia os trabalhos técnicos para a evolução do sistema. Implementação de novas versões. Isso vai esse ano todo, até o final do ano? Vai esse ano todo, até o final das eleições, praticamente, né, quando a gente disponibiliza o sistema para votação. Mas não, eu estou falando dessa parte preparatória, quando vocês fazem uma revisão no sistema. Dura praticamente esse segundo semestre de 2021, né? E a partir do primeiro semestre do ano que vem, a gente disponibiliza isso para que as entidades reconhecidas, Polícia Federal... Então são Público, 6 meses antes de startar, não da eleição, mas do processo eleitoral, isso, né? Porque a eleição é em outubro. Exatamente. Não é 6 meses antes de outubro. Não, tem 2 momentos, né? A gente tem esse momento de desenvolvimento de testes internos, né, que ocorre nesse semestre e no início do próximo ano. E a partir de 6 meses antes do dia da eleição, aí esse código que foi implementado, melhorado, testado internamente, ele é disponibilizado para o público externo. Em 2 situações, a gente tem o teste público de segurança. Esse teste público, qualquer pessoa pode participar, desde que demonstre conhecimento da área, né, para que ele possa participar, e ele escreve ali um plano de ataque. Dori, então, telespectador, internauta, foca em mim um pouco. Eu nunca disse essa frase aqui, primeira vez. Sabe aquela pessoa que diz que é certeza que consegue quebrar o sigilo da urna? Ele tem, então, uma oportunidade, antes da eleição, de comprar. Qualquer pessoa, basta se inscrever. Ele procura o TRE local? É um edital público, né? Existe um edital público? É um edital público em que tem as fases, né, que devem ser cumpridas. A primeira fase, ele tem que demonstrar o conhecimento técnico, tem que ser uma pessoa da área de TI, né? E aí, as outras fases, ele tem, por exemplo, que mostrar qual vai ser o plano de ataque dele, mas passando todas essas etapas iniciais, ele se inscrevendo, ele tem direito a um ambiente controlado. A gente cria um ambiente lá seguro para que ninguém retire o código-fonte da Justiça Eleitoral, mas a gente disponibiliza. Ele faz esse teste dentro. Vamos supor que eu tenho aqui o meu instituto e eu quero me habilitar. Eu trago lá 3 ou 4 técnicos e eu quero me habilitar. Aonde eu me apresento e como eu faço? Você faz essa inscrição virtualmente. É, né? Virtual quando sai o edital? Quando sai o edital, tem o site, né? Você preenche os formulários e encaminha para a Justiça Eleitoral, para o TSE, e você vai passar ali não por uma seleção, simplesmente a quem quiser vai participar. Então ouve, você aí que é um extremista de esquerda, extremista de direita, para mim não tanto faz, e que você está propagando que existe sim problema no sistema. O que você vai fazer? Vai ser proativo. Você vai tentar achar essa pessoa que disse para você que o sistema é falho. E você vai cobrar da pessoa que ela se apresente no TRE no ano que vem para poder acompanhar esse desdobramento aqui. Aí eu vou te perguntar, se você não conseguir fazer isso, pegue o telefone aqui do programa Controverso, entre em contato comigo, janeiro, fevereiro, março, que eu vou devolver para você e vou mandar para você o edital, para que a gente possa, então, parar com essa fantasia de que é um sistema frágil. Deixa eu te perguntar. Não só frágil, Giovanni. Muitas pessoas dizem que ele é um sistema fechado que ninguém tem acesso, né? Na verdade... Isso também é mentira. Também é mentira. A gente tem aí pedidos de universidades que a gente disponibilize esse código-fonte na internet para receber essas contribuições, né, daquelas pessoas que têm a capacidade. Mas a gente vem num procedimento de amadurecimento, né, para que a gente tenha certeza que não existe ali dentro do código nenhum ponto que a pessoa possa explorar isso de uma maneira, ao abrir, a derrubar as barreiras, né, ele possa explorar isso. Então a gente está estudando sim a possibilidade de disponibilizar isso no futuro próximo, conforme a gente tem aí sistemas Linux, né, Android, que são comunidades que desenvolvem, há o interesse da Justiça Eleitoral em abrir o código-fonte também para que a gente receba essa contribuição da comunidade, mas a gente está caminhando com segurança. Isso é algo que vocês estão fazendo hoje ou nesses 25 anos, desde 96, quando tivemos
o primeiro voto eletrônico, até hoje, sempre teve essa abertura para poder contribuir, a comunidade contribuir? Sempre teve a abertura para entidades, né? Ministério Público, OAB, Polícia Federal e os próprios partidos políticos podiam ir lá fiscalizar. A Polícia Federal também faz parte desses que acompanham? Faz. Mas já foram 6 testes públicos de segurança. Quando a gente fala de teste público de segurança, a gente está falando num prazo de 2 anos. Então tem 12 anos que a gente já tem esse processo de qualquer pessoa da comunidade participar de um teste de segurança na urna eletrônica. Dori, excelente. E como é que funciona agora, a partir desse momento em que as urnas já estão devidamente convalidadas, como é que funciona a distribuição? As pessoas dizem também que existem possibilidades aí de interferir nesse processo regionalmente. Então, o processo ele é auditável desde o momento em que a gente está desenvolvendo a nova versão para uma eleição futura até a conclusão das eleições. O que você chama de processo auditável? Em vários momentos, durante o processo eleitoral, do desenvolvimento do sistema, da geração de um sistema que a gente considera que vai ser o sistema que vai para a urna eletrônica, até a hora de inseminar o sistema dentro da urna eletrônica, instalar o sistema na urna eletrônica, durante a votação, antes do início da votação, tem procedimento de auditoria que você pode checar ali se é aquele sistema que você auditou lá atrás. Então, existem vários momentos durante o processo de desenvolvimento até a conclusão da eleição que o Ministério Público, a OAB e todos os partidos políticos têm resguardado em legislação para auditar o sistema. O tamanho do partido e a importância dele no cenário político faz diferença para algum questionamento? Não faz qualquer diferença. Ele pode ser um partido pequeno dentro de um município ou um partido grande nacionalmente, basta que ele faça a manifestação, o interesse de participar do processo da auditoria, ele vai participar. Eleitor, vamos prestar atenção. Nós estamos aqui com uma pessoa técnica do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que participa de grupos nacionais. E o que ele está nos afirmando? Ele está nos afirmando que qualquer partido político, qualquer partido político, pode questionar, participar e auditar cada uma das fases do processo eleitoral brasileiro. Eu te pergunto, sobre a confiabilidade das urnas, você tem visto ao longo desse tempo questionamentos concretos? Olha, eu tenho visto muita fake news. Concreto, não existiu nenhum. Tá? É lógico que... Processo ajuizado, processo administrativo, apresentando provas. Teve algum? Processo ajuizado, sim, mas que chegaram a alcançar alguma prova, nenhum. A gente tem o caso, por exemplo, do Aécio Neves, né, que ele questionou o resultado das eleições de 2016, 2014, ele consumiu bastante recurso e a gente disponibilizou todos os equipamentos, tudo que a gente utilizou na eleição, ele fez uma auditoria em todo o Brasil. Aqui mesmo em Goiás, nós disponibilizamos mais de 1.200 urnas eletrônicas para que ele auditasse tudo que foi feito ali e não foi encontrado. Essa foi a maior auditoria feita, foi em 2014, com a alegação do Aécio Neves. Do Aécio Neves. Debaixo de orientação judicial, né? Que foi autorizado judicialmente pelo TSE. E as equipes técnicas do próprio Aécio, do próprio PSDB. Exatamente, com os técnicos especialistas deles. É lógico que a gente ali sempre à disposição para dirimir qualquer dúvida que existisse, porque é um processo complexo. E não conseguiu se comprovar nada? Nada. Ô Dori, nós temos no Brasil algumas pessoas que, de forma recorrente, se apresentam como doutores, mestres, professores, etc., e dizem que são, sim, frágeis as urnas. Você já ouviu alguma vez falar sobre isso? Já ouvi várias vezes. Conhece alguma dessas pessoas? Assim, já ouviu falar? Pode identificar? Conheço. A gente, nacionalmente, a gente tem... Inclusive, ele participou de um dos testes públicos de segurança. Quem? Diego Aranha. Professor Diego Aranha. Professor Diego Aranha. Professor Diego Aranha. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento profundo da área de TI. Inclusive, ele foi um dos que contribuiu. Quando a gente fala do teste de segurança público, as pessoas podem ir lá intencionalmente, tentar violar o sistema eletrônico, mas a Justiça Eleitoral, a gente vê essas pessoas, esses hackers, essas pessoas que querem invadir o sistema como
uma pessoa que vai contribuir para a evolução do processo. Então, o Diego Aranha foi um deles, né? Ele participou de um dos testes de segurança e ele conseguiu não violar o sigilo do voto. Ele conseguiu, a gente tem um algoritmo, um código que embaralha os votos que foram registrados ali na urna para não identificar o eleitor, não identificar o voto. Se ele foi a primeira, a segunda, a terceira pessoa que votou... A gente embaralha isso. É como se fosse assim, uma urna eletrônica, ela tem ali 600 eleitores aptos. Então, chega o primeiro voto, chega o segundo voto. O que a gente faz? A gente cria uma tabela com 600 linhas, né? E a pessoa vai votando e a gente embaralha esses votos nessas 600 linhas que registram os votos. De forma que ninguém no sistema consegue identificar que foi João que votou no José. Exatamente. A contribuição do Diego Aranha foi exatamente porque ele conseguiu ordenar essa votação. Ele conseguiu, naquele momento, naquela época, daquele ano lá atrás, a contribuição dele foi exatamente porque ele conseguiu quebrar essa randomização, esse embaralhamento. Ele conseguiu identificar qual era o algoritmo, a forma como a gente estava embaralhando aquilo, e ele conseguiu ordenar a votação, mas não ligar o voto que estava registrado ao eleitor. Ele conseguiu colocar quem votou primeiro, segundo, terceiro, mas quarto, ele não conseguiu identificar. Mas ele não conseguiu falar, esse eleitor votou ali, ele foi o primeiro e votou. Para isso, ele precisaria estar na sessão eleitoral, filmando quem era o primeiro, quem era o segundo, né? E isso, numa eleição nacional, ele teria que estar em todas as sessões, vamos dizer assim. E, na verdade... Mas a contribuição dele foi importante. A partir dali, a gente implementou um algoritmo muito mais e nunca mais ninguém reforçado. Conseguiu. Ele mesmo foi solicitado que ele retornasse para testar novamente, né? A nova implementação que a gente tinha feito, mas ele não quis. Aí ele partiu para o outro lado, ele partiu para a crítica, né? Ele desvirtuou um pouco a intenção nossa do teste público, que é a pessoa contribuir. Qual a crítica do do Diego Aranha? Qual a crítica que ele faz hoje? A crítica que ele faz é que ele fala que, por ser 100% eletrônico, ele diz, né, que o voto impresso seria mais fácil auditar, que a auditoria do voto eletrônico ela é cara. Só isso? É isso. Só isso. E o ataque dele, então, a confiabilidade não existiu, tem. Não tem. Quanto ao sigilo também não. E quanto à inviolabilidade também não existe. Excelente. Ele questiona só o fato da dificuldade e do custo que é realizar uma auditoria com a votação 100% eletrônica. Mas não é só o Diego Aranha que ataca, não. Você me disse que havia mais uma outra pessoa que tinha uma certa relevância nacional. Tem vários, nacional. né? Mas relevante, assim, nacionalmente, que está sempre na mídia, é o Brunazo também. É uma pessoa que participou lá atrás, junto a um partido, né, para analisar o voto eletrônico e também bateu na mesma tecla, a dificuldade de se auditar o processo, né? Mas a dificuldade de auditar não é exatamente o objetivo, que é de proteger? Eu acho assim, Giovanni, a dificuldade se dá pelo fato de se ter dentro do processo eleitoral muita tecnologia, né? Uma tecnologia de ponta para que garanta, né, toda a questão da segurança, da inviolabilidade do voto, né, e do sigilo. Então, aquele partido pequeno, às vezes ele pode não ter o recurso para auditar esse nível que eu estou dizendo, de pegar o código-fonte, analisar tecnicamente. Mas, como eu disse, dentro do processo eleitoral existem etapas que não requer recurso nem conhecimento técnico para se fazer auditoria. Na época do Aécio Neves, o custo ficou por conta do PSDB? Por conta do PSDB. Interessante. Eu gostaria que você nos ajudasse agora a fazer um pouco do entendimento de quais são essas propostas do voto auditável, que tem sido muito conversado, e esse voto impresso. Só que, novamente, eu te peço para esperar um pouco, porque é para o próximo bloco. E você permanece conosco. Você está no lugar certo.
De volta ao programa Controverso, terceiro e último bloco. Hoje estamos falando de eleições 2022, uma urna confiável. Nosso convidado, ex-secretário de Tecnologia e Informação do TRE de Goiás, Dori Gonzaga. Dori, eu deixei uma pergunta no ar no final do segundo bloco, queria que você respondesse agora. Fala um pouco para a gente o que é que você tem visto a respeito de voto auditável, ou melhor ainda, o voto impresso. Viabilidade, inviabilidade, o que é que contingência que tem ou não? A aprovação para a criação do voto impresso ocorreu em 2015, né? Aí foi encaminhado na época, para a presidente Dilma, para ela sancionar, mas ela vetou, e esse projeto voltou para o Senado e foi aprovado pelo Senado. É importante lembrar que ele foi vetado por orientação do STF pelas mesmas razões de agora, né? Que é a dificuldade financeira, dificuldade de complicação de auditagem. Na época, estava muito próximo já do processo eleitoral, né? De 2016 para 2016. E não havia condições técnicas, não da Justiça Eleitoral, mas nenhuma empresa teria condições de implementar o dispositivo que seria acoplado à urna eletrônica para fazer a impressão do voto, né? O voto, alguma vez, esse voto impresso, foi discutido para que se levasse ele para casa? Porque no imaginário das pessoas, quando se fala de voto impresso, inclusive o pessoal até diz, né, que quem está a favor do voto impresso é porque quer que aquele eleitor seja controlado, o voto de cabresto. Isso é realidade? Em partes, né? Uma grande parcela da população, inclusive de deputados, acreditavam que sim, que o projeto que tinha sido aprovado, ele permitia que a pessoa pegasse ali o voto dela impresso e levasse para casa, mas o projeto que foi aprovado e sancionado nunca foi isso. Ele simplesmente materializa o voto, né? Mas ele apresenta esse voto através de um espelho, né, de um vidro ali, a pessoa não tem acesso àquele voto, e ela confirmando que o que a gente registrou digitalmente foi materializado naquele papel, quando ela confirma, ele cai numa urna inviolável. E somente seria aberto caso houvesse um questionamento do voto eletrônico para servir como auditoria. Deixa eu só trazer uma orientação aqui. Quando você vai votar, você tem aqui a imagem e aqui um teclado. Como o Congresso aprovou, haveria aqui uma visibilidade da impressora que já existe nas urnas. Não, né? Seria uma outra, acoplada. Seria uma outra acoplada? Isso, com display. Eu achava que era aquela que fazia a zerésima. Não, ela vai existir, né, para a impressão do boletim final, mas essa, no caso, ela ficaria do lado com um vidro, de forma que ninguém teria contato físico com o voto impresso. Seria só para apresentar. Então vão acontecer duas impressoras Sim. dentro da urna. Sim. Aqui, assim que você terminar o seu voto, ela imprime, você enxerga o voto, verifica se é aquela pessoa para aquele cargo ou aquele partido político, e ali ele é picotado assim que você confirma. E cai dentro de uma urna inviolável. Não há manipulação de forma alguma de mão humana. Não há. Não há. Aquela urna fica lacrada e somente no caso de uma auditagem, um questionamento daquela zona eleitoral é que ela vai ser aberta. Exatamente. É isso? Se ela for uma daquelas que foram selecionadas, Dori vai explicar isso daqui a pouco para a gente, ela vai ser analisada como um todo. Giovanni, é importante frisar e destacar o seguinte, que a urna eletrônica, ela tem duas impressoras. A impressora que vai imprimir o resultado, ela utiliza uma tecnologia. Essa aí, ela precisa ser uma tecnologia que permite que o eleitor visualize o voto, mas ele não tem acesso a esse voto, mas a gente também tem que acrescentar nesse papel algo que permita que a gente consiga identificar que é uma cédula oficial, válida e impressa por essa urna eletrônica, evitando exatamente quando a gente tinha o voto impresso, aquela troca de cédulas ali, porque na época não existia tecnologia. Então, a urna eletrônica ela vai imprimir o resultado, mas vai colocar ali um QR Code que vai ter uma criptografia daqueles dados e um hash que permite que a gente faça auditoria e garanta que aquela urna, aquele voto impresso é aquele voto que foi registrado. Sempre sem demonstrar em que ordem que foi
e sempre sem mostrar em quem foi que votou. Exatamente. O dispositivo ele vai ter ali uma forma, na hora que ele entrar na urna de lona, vamos dizer assim, ele tem um dispositivo que embaralha aquele voto ali dentro da urna. Você nos disse anteriormente que já estava pronto o sistema, se for necessário utilizar o sistema para se imprimir o voto, para que ele possa ser auditado. E você me falou também que existe um grupo que você faz parte, que analisa a manutenção e a evolução do sistema eleitoral. Minha pergunta é a seguinte: nesses grupos nacionais que você faz parte, e também grupos de auditoria, a visão geral dos seus colegas que auditam, que estudam a parte tecnológica, é contrária ao voto impresso? Olha, a nossa posição é que, ao trazer a votação impressa, a gente traz dificuldades e um custo muito elevado para o voto eletrônico, vamos dizer assim, né? Para a composição ali da coleta do voto. A gente vai, ao acoplar essa urna, essa impressora, a gente acopla a um equipamento eletrônico, um dispositivo mecânico. Então, a gente já até fez uma experiência. Em 2000, a gente teve uma parcela das urnas eletrônicas que fizeram a impressão do voto. Na época foi um desastre, exatamente porque a urna ela é eletrônica e o dispositivo mecânico ele pode engasgar o papel, pode acabar não né? Porque a pessoa pode voltar, não concordou com o voto, ela corrige e aquilo ali consome o papel. Então, a gente não é favorável olhando para o lado técnico. Mas quanto à questão se vai ou não utilizar a votação eletrônica com o voto impresso, a Justiça Eleitoral está aqui disponível e vai se empenhar ao máximo para aquilo que for aprovado no Congresso. Foi exatamente essa a posição do STF na época, não é isso? De que o problema era, primeiro, que havia um risco de afetar o sigilo, né? A base foi essa. E a segunda, que havia um risco de haver todo um problema de procedimentos da eleição. Você lembra disso ou não? Sim. Na época ele considerou inconstitucional pela possibilidade de se vincular o voto impresso ao eleitor, né? Uma coisa que a urna eletrônica garante que não ocorre. E também pelo mesmo motivo que quando o STF foi analisar, também já estava muito próximo das próximas eleições e ele alegou... Isso foi quando saiu a liminar, em 2018. Nos dois momentos. E não haveria ninguém ali, tecnicamente, para implementar, porque o que foi sancionado é que se utilize o voto impresso em 100% das urnas. E aí não existe condições técnicas para se produzir esse dispositivo que a gente já desenvolveu, inclusive desenvolvido dentro da Justiça Eleitoral, essa impressora, né? Não existe nenhuma empresa que consiga produzir o volume de impressoras necessárias para a gente implementar 100%. Deixa eu te perguntar algo sobre as barreiras de proteção. Vamos voltar sobre a segurança das urnas, inclusive que é o nosso tema de hoje. Elas são seguras? São seguras. Como são 100%. essas barreiras de defesa? As barreiras elas podem ser barreiras físicas e barreiras utilizando tecnologia. Barreira física são de logística. Barreira física, a gente tem, por exemplo, na urna eletrônica, depois que a gente instala os sistemas eleitorais, a gente lacra essas urnas eletrônicas. Existe em todas as partes que a gente pode inserir algum dispositivo, a gente coloca uma etiqueta, um lacre, que se ele for violado, qualquer pessoa vai perceber que aquela urna foi violada e ela não mais será apurada. É feito pela Casa da Moeda do Brasil, a gente coloca ali o lacre, ele é assinado pelo juiz e pelo Ministério Público, pelos partidos que estiverem ali com seus fiscais presentes no momento da carga e lacre, que é um evento público que conta com a participação do Ministério Público, da OAB e dos fiscais partidários. Os fiscais partidários participam de todo o processo, mas quando se chama muitas vezes os partidos para confirmar, eles muitas vezes não aparecem, né? Nós temos exatamente essas barreiras, né? Como eu disse, barreiras físicas, tecnológicas, mas também dentro do processo eleitoral, a legislação prevê vários momentos em que o Ministério Público, a OAB e os partidos possam estar ali efetivamente cumprindo o papel de fiscalização. Mas o que a gente vê é que essa participação quase nunca ocorre durante, por exemplo, a geração das mídias, quando a gente coloca o sistema na mídia eletrônica que vai na urna, ele pode fiscalizar. Quando a gente está inserindo os dispositivos, instalando o sistema na urna, ele pode verificar.
No dia da eleição, a gente tem 2 sorteios que nós fazemos. Um chamado votação paralela. As urnas no sábado são instaladas em todos os locais de votação e é feito no tribunal o sorteio de 3 urnas, em que essas urnas serão recolhidas com a participação dos fiscais do partido, Ministério Público, a própria Justiça Eleitoral. A gente contrata uma auditoria externa em todas as eleições, a gente conta com ela, em que ele acompanha esse processo de sorteio e de verificação do funcionamento da urna. Esse é feito o corpo de bombeiro, ou então a gente chama os escoteiros, eles fazem voto ali em cédula e a gente executa o mesmo voto na urna eletrônica e no final computa-se os 2 votos. A gente chama isso de votação paralela. Nunca deu problema? Nunca deu problema. Todas as votações paralelas comprovam que o voto computado na urna é exatamente o voto. Poucos partidos participam. Da votação paralela, eu raramente vi um representante partidário. Agora, a impressão que eu tenho, telespectador, internauta que está nos acompanhando, é que o partido não tem muito interesse em acompanhar exatamente para ter um pezinho para poder discutir, né? Para criar, não vou te perguntar isso, que você é funcionário do TRE. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora vamos analisar algumas questões absurdas que a gente tem visto aí na internet. É o zap da titia, do titio, né? Escandalizando. E que gera insegurança. O cidadão, ele digita ali e não é o candidato dele que aparece. Esse aí não é 100% fake news. Nós tivemos na eleição de 2018 algumas urnas eletrônicas, porque em 2018 a gente estava com um parque computacional que não havia sido adquiridas novas urnas, porque ficou essa questão se utilizar o voto impresso ou não, e acabou que a Justiça Eleitoral utilizou em 2018 uma urna de 2008, né? E normalmente a gente já teria descartado. Essas urnas, elas apresentaram defeito. Isso não é fraude, tá? E também não ocasionou nenhum erro, vamos dizer assim, no registro do voto. É porque nos 10 anos em que essa urna foi utilizada, você sabe quais foram os números que mais foram digitados dessas urnas. Normalmente o 1, né? E o 3, o 1, o 15. E aí é um dispositivo mecânico, né? E ali existe uma parte bem sensível. Que é o desgaste. Que é o desgaste. Igual o desgaste de controle remoto. De controle remoto naquelas teclas que você fica apertando. Então, telefone antigo também. Exatamente. Né? E aí, uma outra urna eletrônica... Aqui no Goiás nós chamamos de engastalhar. Isso. Você é goiano? Sou goiano. Então você sabe o que é engastalhar. Fica engastalhando a tecla. Mas nesse caso, havia uma reverberação na tecla ao lado. Por exemplo, quando apertava o 1, a vibração do apertar fazia com que uma tecla ao lado também vibrasse. E o desgaste é porque o contato é assim. Então, esse aperta e vai, às vezes o teclado estava próximo. E aí, ao apertar, ele disparava a segunda tecla. Isso aconteceu. Isso foi... A Polícia Federal investigou e todos os casos que nós pegamos era um problema técnico, físico na urna eletrônica que foi substituído no dia. Se houver uma CPI, nós vamos ter lá, então, o parecer da Polícia Federal que investigou os caras. Sim, exatamente. E ela detectou que existia ali um desgaste do teclado, né, que ocasionou aquilo. Houve ação judicial de algum partido político para anular as eleições em razão desse tipo de problema? Não aqui em Goiás. Eu fiquei sabendo, se não me engano, ou Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. 2018 já teve alguma repercussão? Não. Por quê? Porque ficou comprovado que era um dispositivo que poderia ter apresentado um defeito e era defeito, não era fraude, né? E foi pontual e foi substituído no dia, né? Então, ao perceber o erro, ali mesmo na sessão eleitoral, o mesário, né, que é um eleitor, é uma pessoa que presta serviço, né, para a Justiça Eleitoral, ele comunicou à Justiça Eleitoral, a gente foi lá e substituiu a urna. Eu vi uma pessoa na internet, ele estava com todo um material de votação que eles acharam num lugar abandonado. Vocês tiveram alguma informação a esse respeito? Sim, nós tivemos um caso parecido aqui em Goiás, que o mesário, porque como que é o procedimento? A gente instala a urna eletrônica, é feito tudo por servidor da Justiça Eleitoral, ela é lacrada, no sábado leva a urna para o local de votação, ela fica ali, mas quem coloca ela é a Justiça Eleitoral, mas quem recolhe ela
é o mesário que ele vai levar para o local onde a gente totaliza. Então, um dos mesários, na logística da zona eleitoral, era responsável por recolher tudo e levar para um determinado local. Colocou no porta-mala e tal, e aonde ela chegou e estacionou o carro era meio escuro. E ela foi tirando o material e não percebeu que o malote caiu no chão. E aí ela entregou o malote lá, até fazer a conferência, detectou a ausência, fomos atrás da mesária, mas ela disse que entregou tudo. Então... Aí o que acontece? Alguém passou, viu aquele material e fez o vídeo. Entendi. Mas ela não impacta negativamente na eleição porque a urna eletrônica tem dentro de si os dispositivos. Cópia, exato, é isso. A cópia exata. E não altera o resultado, por quê? Porque o resultado da votação não é aquela totalização que a Justiça Eleitoral faz. O resultado da votação, e o eleitor precisa saber disso, ela ocorre feita na sessão eleitoral no momento em que encerra a urna. Dori, eu vou aproveitar essa deixa aqui, porque uma dos grandes questionamentos que existe é o seguinte, é que o TRE ele serve a uma determinada mentalidade ideológica e eles querem lá, se organizaram para desvirtuar as eleições. Nós estamos falando no TRE de dezenas de milhares de servidores públicos que atuam diretamente no TRE. Servidores de carreira. Servidores de carreira. Mas acontece que no processo eleitoral existe uma convocação semelhante à convocação que existe do Exército. A pessoa tem que participar. As pessoas que a gente convoca para participar na eleição é um número muito superior ao número de servidores da Justiça Eleitoral. Nós estamos falando de mais ou menos quantas pessoas trabalhando num processo eleitoral? No processo eleitoral, no Brasil, a gente está falando em torno de 600 mil pessoas. Então, precisava que o TRE fechasse acordo com 600 mil pessoas, não é isso? Sim. Que são, vamos lá, você me corrija se eu estiver errado, você tem a sessão eleitoral, não é isso? Sim. A sessão eleitoral está dentro de um local de votação, o local de votação é numa zona eleitoral. E numa cidade existem várias zonas eleitorais. Várias. Para cada zona eleitoral tem um responsável, que é um servidor. Não somente um. Tem o juiz eleitoral, o representante do Ministério Público e 2 servidores da Justiça Eleitoral. Você, então, para cada zona você tem um juiz, um Ministério Público e tem... no mínimo 2 servidores do quadro. 2 servidores do quadro, para cada zona eleitoral. Isso. Em cada local de votação? Em cada local de votação, normalmente existe um representante da Justiça Eleitoral que a gente chama de representante de prédio. Que é um servidor? Não, também é uma pessoa que a gente convida para participar. Da comunidade. Igual o serviço militar, um serviço eleitoral obrigatório. Ele é obrigatório porque é convocado, mas a pessoa... também temos o programa de mesário voluntário. Ele vem crescendo bastante. Há pessoas que se apresentam Ela no processo. se apresenta e quer ser. E aí você tem em cada sessão eleitoral um presidente e 2 mesários, né? 2 secretários. Um presidente, primeiro secretário, segundo secretário, que são pessoas convidadas, né, os mesários, além dos fiscais de partido. E em todo esse processo, em toda essa cadeia, os partidos têm delegados que atuam em toda a zona eleitoral, né? Isso. Você tem fiscais em cada uma das sessões. Exatamente. Quantos partidos forem, eles podem apresentar. Isso. Ou seja, para poder dar um golpe nas eleições, fraudar as eleições, são 600 mil pessoas mais todas as fiscalizações partidárias. Eleição no Brasil é segura? Olha, Giovanni, eu garanto para você que sim. Eu não diria isso se eu não acreditasse nisso, viu? Porque eu também sou eleitor, né? Também trabalho ali, e eu falo isso em nome de todos os servidores da Justiça Eleitoral, que a gente trabalha ali exatamente para garantir que não só nós, servidores da Justiça Eleitoral, que também no dia vamos lá e votamos, todo o eleitor brasileiro tem a certeza de que o voto dele está sendo computado corretamente. Topa participar de uma live comigo para que a gente possa permitir que as pessoas escrevam suas dúvidas e a gente vai respondendo? Claro. Vou desafiar, então. Quando você quiser. Vou montar. Eu não tenho mais feito comentários no final dos meus programas, mas hoje eu quero fazer. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo da nossa república, fundamental na nossa democracia.
E eu acho que a participação popular é essencial, mas ela precisa ser responsável, ela precisa ser séria. Então, eu queria falar para você, colega que está discutindo no WhatsApp, colega que está discutindo no Instagram, colega que está discutindo no Facebook, colega que está discutindo no Twitter sobre a lisura do processo eleitoral brasileiro. Existem pessoas muito competentes, muito sérias, que dedicam sua vida a esse processo. Eu convidei o doutor Dori Gonzaga para estar aqui conosco hoje, mas eu poderia convidar qualquer uma das pessoas que nós conhecemos dentro do TRE do Estado de Goiás e ainda tentar fazer o mesmo com o TSE ou buscar um TRE de algum outro estado. Nós estamos falando de um grupo de profissionais que dedicam sua vida a essa lisura, porque eles também são brasileiros, porque eles também têm famílias no Brasil, interesses no Brasil e negócios no Brasil também, como eu, como você. Então, eu queria convidar você a um desafio. E esse desafio não é para você. O desafio é para aquela pessoa que se apresenta como um questionador do processo eleitoral brasileiro. Desafie essa pessoa a entrar na justiça. Desafie essa pessoa a apresentar suas provas. Desafia o partido político que apoia essa pessoa, o instituto que apoia essa pessoa, a associação, para que ela mova. Existem vários tipos de ações judiciais que podem ser implementadas para poder encostar e poder fazer as avaliações. Mas não faça isso. Não divulgue fake news, não divulgue medo e terror apenas pelo prazer de bagunçar o processo. Porque nós estamos num país sério e nós precisamos sim que a seriedade desse país contamine a nação como um todo e não o contrário. Hoje eu dedico esse programa a essa seriedade das eleições do ano que vem. Eu considero que as eleições de 2022 serão eleições talvez uma das mais importantes da história do país. Em razão de que nós, de uma forma muito consciente, através de todo um sistema de informações, nós vamos dizer claramente o que realmente nós queremos para o país. Diga o país que você quer. Não quero saber sua ideologia, não quero saber sua religião, não quero saber a sua declaração pessoal, da sua condição pessoal de gênero, de cor, de credo, mas nós precisamos saber a sua opinião, mas faça de maneira correta. Meu nome é Giovanni Bueno, esse é o programa Controverso e eu continuo dizendo, sejam todos muito bem-vindos. E permanece aqui, você está no lugar certo.